Povo de Deus, Pai, Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Muitas pessoas já em clima de feriado, bênção demais. Eu orei ao Senhor para trazer uma palavra de meditação, irmãos. Essa palavra muito conhecida está em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3, 1. Pode abrir, por favor. Então, nós vamos meditar sobre esse versículo. Lá eu pedi para colocar a ARA, Almeida Revista Atualizada, mas eu quero ler também mais duas versões. Mas lá fala tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa é a Almeida Revista Atualizada. Na NVI, Nova Versão Internacional, talvez você a tenha aí, fala: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, fala: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Amém? Senhor, no nome de Jesus, esse povo aqui veio, as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, não para ouvir o homem falar. Se assim for, meu Deus, será um culto frustrado. De nada, absolutamente, eles vão aproveitar. Mas se o Espírito Santo do Senhor falar, será mais do que o suficiente para que haja transformação, libertação, cura, santificação, salvação. Então, eu clamo ao Espírito Santo do Senhor. Fale. O Senhor tem liberdade para agir nas nossas mentes, nos nossos corações, e que a glória seja endereçada única e exclusivamente a Jesus Cristo. Em teu nome eu oro. Amém. Tudo tem um tempo determinado. Às vezes a gente é envolvido nas circunstâncias e a gente se esquece, até que nós somos cristãos. Nós vivemos uma época onde o tempo é um inimigo. O tempo é um inimigo nosso. E se nós não nos policiarmos, esse inimigo nos vence. Tudo é rápido. Se você buscar na sua mente, a sua infância parece que demorou, parece que você curtiu mais. A adolescência correu um pouquinho mais, a idade jovem, talvez você é jovem, você para aí, você vai poder meditar nessa palavra e você vai poder ver a diferença. Nós já adultos, essa sensação de que o tempo voa, pastor Marcelo Mantovani falou, hoje já é o último dia, estamos terminando o último dia do 4º mês de 2025. Meu Deus, 1/3 do ano de 2025 já foi embora. E assim a vida vai. Assim a vida vai, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E tudo passa muito rápido, irmão. Tudo voa. Nós somos doutrinados hoje nessa questão da rapidez. Você precisa de uma resposta, você nem precisa mais digitar. Às vezes nós somos traídos por isso aqui. Quem tem Apple Watch, muitas das vezes, você vê, você está falando uma coisa, ele entra, né? Intruso. Ou intrusa, né? Porque é uma voz feminina. Você precisa de uma resposta, você pergunta, a resposta vem. Você precisa saber se o tempo, se vai chover, eu ainda sei. Olhar o tempo, ventinho, eu sei quando vai chover, porque eu fui ensinado pelos meus avós, meus pais. Mas se você precisa saber se vai chover, você pergunta: Alexa, precisa de levar guarda-chuva hoje? 90% ela erra, né?
Mas tudo hoje está na mão, irmão. Tudo está na mão. E aí, você não precisa mais de despertador. O pastor falou que você vai dormir amanhã, mas houve uma época, pasmem vocês, jovens, que havia despertador. Você tinha que apertar. Depois rádio relógio. Isso foi substituído. Havia uma época que você precisava de usar lanterna, calculadora. Havia uma época que você precisava de agenda. Virava o ano. Primeira atitude nossa era correr atrás de uma agenda e transcrever todos os telefones. E quando surgiu o celular, eu colocava meu filho, ele que pagava o preço. Transfere esses números para esse número novo aqui, ó, porque às vezes você trocava o celular, ele ia de um por um transferindo. Era tudo muito mais demorado. Hoje é instantâneo. Tudo é instantâneo hoje, rápido. Na minha época de jovem, para eu poder fazer um trabalho, a professora passava aqueles trabalhos colossais. A gente entrava de manhã na biblioteca, aquele sol bonito e tal. Você ia lá, você tinha que fazer resumos em vários livros. Vários livros. Quando você saía já estava escuro. E aí você chegava em casa, você tinha que transcrever para o papel almaço com pauta. E fui lá para o fundo do baú agora. Parou aí? Não. Tinha que fazer uma capa no papel almaço sem pauta. Umas reguinhas de letras nos ajudavam. Mas como eu sempre fui desenhista, eu não só fazia a capa para mim, mas fazia a capa para alguns amigos meus. Trabalho de história, trabalho de geografia, trabalho de literatura. E aí você transcrevia tudo aquilo. Demorava, para você fazer um trabalho. Hoje, ChatGPT, me dá aí, o trabalho seu é ditar ou escrever o que você quer. Algumas pessoas até usam, eu discordo de que se use ChatGPT para fazer pregação. ChatGPT, estou precisando de um sermão sobre o tempo. Me dá aí. Usando a visão arminiana e por aí vai. Aí a pessoa deixa o Espírito Santo de lado. Tudo hoje é instantâneo, irmão. Em rede social, se você não conseguir prender em 3 segundos a atenção da pessoa, isso aí é 3 segundos. A pessoa vai passando. Vai passando. Eu vi aqui um vídeo do pastor Lúcio. Não falou em 3 segundos o que eu queria, já passa, vai para o próximo. Vai para o próximo, é assim. Tudo hoje é muito rápido, muito rápido, muito rápido, e isso afeta a nossa vida espiritual. Porque quando nós temos projetos, objetivos, nós também queremos respostas rápidas. Você está acostumado a chegar num fast food, você nem precisa descer do carro. Você para o carro lá do lado, me dá aí, por favor, o menu já está ali. Hoje, muitas das vezes, o menu já está no celular. Me dá aí o X tal, ou o sanduíche tal, beleza. Você já pega, paga e vai embora. Não precisa de ir no fast food, em casa. Você usa um aplicativo, pede a comida que você quer, em tantos minutos vai chegar a comida lá na sua casa. Hoje, você precisa ir para determinado local, beleza, N aplicativos. Você digita aqui o endereço, ele vai te levar, às vezes erra, né? Mas vai te levar, vire à direita, vire à esquerda, tem congestionamento à frente, tem essa rota e por aí vai. Houve uma época que você tinha que ir lá na banca de revista e comprar um guia 4 rodas. Viajar fora do estado era complicado. O que eu fazia? Eu pegava um lápis, que depois dava para apagar, e marcava, beleza, aqui, então, esse é o itinerário. Então, muitas das vezes, tinha que parar no trevo, dar seta, ligar o alerta e olhar o mapa. Ali é para tal lugar, aqui. Era assim que funcionava. Hoje é tudo muito rápido, irmão. E isso influencia a nossa vida espiritual. As correrias roubam a nossa vida. Hoje é incrível. Você pega um avião, você está em poucas horas em outro estado, mais algumas horas você está em outra nação. Fusos horários é a nossa vida. E aí,
Isso aí vai roubando o seu tempo. Você passa a não ter mais tempo para as coisas de Deus. Você passa a não ter mais tempo para ler a Bíblia. Porque passamos, um dos que mais utiliza esse aparelhozinho aqui, ó, porque foram investidos bilhões de dólares, propositalmente, bilhões de dólares, para te prender na frente disso aqui, ó, e ele tem um poder incrível sobre as pessoas. Incrível. Eu muitas das vezes eu gosto de observar, quando eu estou no metrô, por exemplo. Você entra no metrô, ou não precisa nem de entrar, você vai descer ou subir a escada do metrô, do ônibus, a pessoa, ela adquire uma habilidade incrível, que ela consegue subir a escada sem olhar, descer a escada sem olhar, só olhando para o celular. E aí dentro do metrô você olha assim, todo mundo é zumbi, todo mundo conectado, todo mundo. Você vem em casa, sentar à mesa é raridade. Criancinhas que não aprenderam nem falar, os pais, erradamente, estão fazendo com que eles sejam viciados em tela. Antes da comida, o celular. Porque se não tiver o celular para ele mexer, ele não consegue comer. Isso aí está afetando a vida espiritual de todos os seres humanos. Todos. É por isso, lógico que, e muito mais outras coisas, que tem surgido tantas enfermidades diferentes, estranhas, coisa que não é da nossa geração. É tudo muito rápido, a mente processa rápido. Eu me lembro em 1997, quando eu fui apresentado à internet, e um computador com mouse. Aí falava assim, o que você mexer aqui, esse ponteirozinho aqui mexe aqui. Que estranho. Para eu poder mexer esse ponteirinho, esse mouse aqui, o ponteirinho para o rumo que eu queria, eu demorei. A coordenação motora foi difícil. E eu me lembro da minha filha Ellen, desse tamanhozinho, uma mãozinha pequenininha, eu estava no escritório. E aí ela chegou, mal sabia falar, ela sentou no meu colo e começou a mexer e fazer tudo sem treinamento. Eu falei, é de outro mundo. Eu me lembrei da minha dificuldade para aprender a doutrinar o tal do mouse. Mas isso tem afetado a geração. Vocês já viram crianças dormindo e sonhando assim, ó? Já viram vídeo assim? É. Se pegar um livro físico e dar para algumas crianças, a primeira coisa que eles vão fazer é assim. Eles querem aumentar o tamanho. Tudo instantâneo, tudo fácil. E isso afeta a capacidade de decisão do ser humano. É uma geração que não sabe tomar decisões. Afeta a capacidade nossa e interfere a nossa relação com Deus. Afeta a nossa relação com Deus. E são forjados cristãos, não, cristais. Não é cristão, não, cristais. Porque se Deus falar um não, basta e é mais que o suficiente para a pessoa não mais ser fiel a Ele. Nós queremos, por conta de toda essa rapidez, essa instantaneidade, nós queremos que Deus haja no nosso tempo. Nós estamos perdendo sensibilidade e oportunidade para nós ativarmos a nossa fé. Nós estamos perdendo a noção do tempo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A noção do tempo de Deus. A nossa pressa, por mais que nós queiramos, aprenda isso, não altera a ordem do acontecimento das coisas espirituais. A nossa pressa não altera a ordem do acontecimento de coisa espiritual. Os maiores inimigos do nosso tempo são a pressa, a ansiedade, murmuração, querer forçar o sim de Deus, querer encurtar o tempo. Ah, como é bom se nós recebêssemos instantaneamente respostas. Mas há respostas de promessas que Deus me deu que eu ainda não recebi. Foi promessa, eu creio que foi de Deus sim, eu não recebi.
mas nós queremos imediatamente. Nós não queremos esperar. Sabendo que para você alcançar determinadas bênçãos é necessário que você ore, é necessário que você leia a Bíblia, é necessário que você acorde na madrugada, pague preço de oração na madrugada e você exerça a sua fé. Mas não, a gente quer que aconteça no nosso tempo e muitas das vezes tem formulazinhas mágicas nas redes sociais para você encurtar o tempo. Agora está na onda da imersão. Imersão, tudo é imersão. Eu vi hoje, imersão numa caravana para Egito e Israel. Imersão, tudo é imersão. Imersão para você poder abreviar a resposta do tempo de Deus. Meu irmão, Deus só age no tempo dele. Deus só age no tempo dele. Salmo 46:10 fala, Salmo 46:10 fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, primeira lição para a sua vida hoje, para de atrapalhar a Deus. Aquiete-se, porque há momento de você, nessa correria, você se aquietar e deixar Deus agir. Mas vai ser do seu jeito? Nem sempre. E é sobre isso que nós vamos falar. Filósofos como Platão, ele definiu o tempo como a imagem móvel da eternidade. Aristóteles, ele definiu o tempo como a enumeração de movimentos no tocante a eventos anteriores e posteriores. Já Agostinho, ele confessou sua ignorância quanto à natureza real do tempo. Uma das coisas que você aprende muito de pregações é a diferença do tempo de Deus e do tempo do homem. Esse aqui, ó. O tempo de Deus, Kairos. O tempo do homem, Cronos, de cronômetro. O tempo de Deus, 1 Pedro 4:10. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus não se limita ao tempo. Deus está acima do tempo. Ele não se limita a dia, a envelhecimento. Deus não se limita. Ele está acima, Ele é o dono do tempo. Lá, em Josué capítulo 10, verso 12 em diante, Deus deteve o sol, porque Ele fez o sol, Ele fez o universo, então Ele deteve o sol. Lá em Isaías capítulo 38, verso 8, fala que Deus fez retroceder o tempo. Ele tem poder sobre tudo e todas as coisas. Lucas capítulo 1, verso 37, fala que há algo impossível para Deus? Absolutamente nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E nesse tempo, eu pergunto para você, no Cronos, quanto vale um minuto do seu Cronos? Quanto vale um minuto do seu Cronos? Agora pode não valer tanto. Então agora você pode usar o seu minuto para fazer o que você quiser. Terminando o culto, você pode falar assim, eu vou tirar um minuto para ver rede social, vou tirar um minuto para conversar, vou tirar um minuto para comer, vou tirar um minuto para dormir, mas se fosse o último minuto da sua vida, já pensou? Se de repente o Senhor aparecesse aqui e falasse, você tem 1 minuto de vida, 1 minuto, daqui a exatamente 60 segundos a partir do momento que eu falar, você vai morrer. O que você faria? Pastor, foi muito drástico, 1 minuto não dá para fazer nada. Não poderia ser 1 hora pelo menos dava para eu ligar para pessoas, para despedir. Não, 1 minuto. Quanto vale 1 minuto do seu tempo? Se fosse o último minuto de vida, valeria demais, irmão. Este último minuto era tempo mais que suficiente para você pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passar uma eternidade com Ele. Mas agora nós desperdiçamos 1 minuto, nós desperdiçamos 1 hora, nós desperdiçamos 1 dia. Nós temos essa característica porque nós achamos que nós somos senhores do nosso tempo. Nós achamos que nós somos donos do nosso tempo. Há uma tendência a nós acharmos que, se eu sobrevivi até agora, então eu vou chegar à idade média de vida do ser humano.
no Brasil, 75 anos, eu vou achar que eu vou chegar lá, a 75, 80, 90, 100. Há uma tendência a gente achar, mas basta um vírus que você nem vê para tirar a sua vida num piscar de olhos. Basta um acidente que nós nem previmos, nem esperamos para tirar a nossa vida. Quanto vale um minuto do seu tempo? O kairos de Deus, que é o tempo perfeito, que não se limita ao nosso, esse não falha. Lá em Atos capítulo 17, verso 26, fala: de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O que isso quer dizer em Atos 17, 26? Que Deus fixou tempos previamente estabelecidos. Deus sabe de tudo, irmão. Um dos atributos de Deus é a presciência. Deus sabe de tudo o que vai acontecer na eternidade. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Gálatas 4:4 fala: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, no tempo que Deus determinou, Jesus nasceu. Satanás, que gosta de cálculo, sabia que Jesus ia nascer pelas profecias bíblicas. Então ele estuda a história e tenta de todas as formas prever o nascimento de Jesus para impedir. Não conseguiu. Por quê? Porque tudo acontece no tempo certo, como Eclesiastes 3:1 nós lemos. Mateus 2:1 fala: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Jesus nasceu em Belém, no tempo determinado por Deus, e no comando de um rei que queria matá-lo. Cheio de ameaça. Mas Jesus morreu pelo rei Herodes? Não morreu. Romanos 5:6 fala: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A seu tempo. Lembre-se de que muitos quiseram matar a Jesus com pedras, quiseram apedrejar Jesus, quiseram lançá-lo em abismos, mas em momento nenhum Jesus morreu, senão no seu próprio tempo. Até na sua morte foi no tempo certo, perfeito, no kairos de Deus. Marcos 1,15 fala: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que nós podemos, em cima dessas lições, entender é que há sinais de absolutamente tudo. Deus fala e mostra para que nós venhamos a tomar decisões. Deus fala e dá sinais, e fala através da sua palavra, como está falando através dessa ministração aqui, para que nós tomemos decisão. Então, pastor, o que aprendemos sobre o tempo de Deus? Eu quero trazer para você, nessa próxima parte dessa ministração, 4 lições para a sua vida que vão transformar a sua visão espiritual. Primeiro, que nós aprendemos sobre o tempo de Deus: as coisas acontecem no mundo espiritual primeiro e somente depois no natural. Aprenda isso. Primeiro acontece lá. Porque Hebreus capítulo 9 nos fala que o mundo verdadeiro é o espiritual. Esse aqui é só figura do verdadeiro. Sabia disso? A gente tem uma tendência a achar, por a gente não ver o espiritual, a gente achar que lá, alguns acham que nem existe. Mas o espiritual é mais real do que o nosso. Porque antes de existir esse mundo, já existia o mundo espiritual. Então é como se pegasse aqui, uma foto. Eu sou o real. Pega a foto aí, cara crachá. Imagina que isso aqui seja uma foto minha. A foto. O que é o real e o que é o verdadeiro? O real sou eu. Isso aqui é figura. Eu sou o real. Isso aqui é figura. Então, biblicamente falando, conforme Hebreus capítulo 9,
É como se esse aqui fosse o mundo espiritual. E esse aqui que é figura, esse mundo aqui, ó, é figura do verdadeiro. O que rege o mundo natural é espiritual. Aí em Hebreus 9:24 fala que há um santuário feito por mãos humanas, santuário aqui nessa terra, figura do verdadeiro, que está no espiritual. Em Daniel capítulo 10, um anjo foi comissionado, o arcanjo Miguel foi comissionado. Antes que acontecesse aqui, já acontecia coisas no mundo espiritual. A gente não consegue enxergar. Se Deus permitisse que os nossos olhos fossem abertos para enxergarmos o mundo espiritual, a gente ficava louco. Imagine a cena. Caldas Novas, carnaval. Caldas Novas, carnaval. Jovem, bêbado, drogado, depois de ter relação sexual com a sua namorada, dançando de cueca em cima do capô de uma Saveiro, que a traseira era só alto-falante, aquele sonzão. E dançando com bebida, Deus sabe das coisas. De repente, Deus, na sua onisciência, abre um mundo espiritual para ele. E aí ele olha para o lado, a sua namorada, que ele tinha tido relação agorinha, demônio. Ele olha para o lado, demônio, o cara fica maluco. Ele fica maluco, corre, toma um banho, e as pessoas que estavam no local com ele, demônio. Olha esse testemunho, pastor. Estou eu lá na base aérea de Anápolis, fardado, e aí chega um filho meu na fé. Na segunda-feira, ele me liga no ramal e fala assim: pastor, estou com um soldado aqui, e o senhor precisa conversar com ele, o senhor precisa orar com ele. O que foi? Ele está vendo demônio em todo lugar. Traz ele aqui. Aí chega ele, grandão, ele chega lá: pastor, meu Deus do céu, pastor, meu Deus do céu, eu estou andando aqui na base aérea, eu estou vendo demônio. Chega um oficial, um major, ele soldado. Ai, meu Deus do céu. Ele vê demônio. Como que você está vendo, meu filho? Eu o tirei, fui para a sala do lado. Ele fala que vê a pessoa. De repente o semblante da pessoa começa a se transformar e vira um monstro. Onde você está vendo isso? Em todo lugar. Falei, o mundo espiritual foi aberto para você. Tem propósito. Vou pedir para Deus fechar, senão você vai ficar maluco. Aí, pastor, não aguento mais não. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que está no céu. Aí começou, né? Tá, eu vou orar para Deus fechar o mundo espiritual. Mas você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fiz o plano de salvação, Ele entregou a vida para Jesus. E orei para Deus. Deus, eu não sei qual é o propósito do Senhor, mas fecha o mundo espiritual para ele, porque ele está ficando maluco. Deus fechou o mundo espiritual. Aí esse rapaz foi congregar numa das igrejas. Eu congregava na igreja, como o bairro dele tinha uma igreja das congregações que eu congregava, que eu pastoreava. Eu liguei para um pastor e ele passou a congregar lá. Foi crescendo, dava esse testemunho, foi consagrado a diácono e tal, e cresceu na fé. Mas Deus permitiu que o mundo espiritual abrisse para ele. Ele ficava maluco. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. Se Deus abrisse o mundo espiritual e nós fôssemos ver o que rege esse mundo, a gente ia ficar maluco de ver tanto demônio, irmão. Então o mundo espiritual é real. É real. Mateus capítulo 18, verso 18, muitas pessoas confundem, falam que ligarmos na terra terá sido ligado no céu, mas tem contexto. Não é tudo que nós queremos, não. As coisas acontecem no espiritual primeiro, só depois no natural. Segundo o ensinamento, o agir de Deus a seu tempo, um seu aqui com S maiúsculo, que é no tempo de Deus. O agir de Deus a seu tempo é na exata medida de sua precisão. O agir de Deus a seu tempo é na exata medida de sua precisão. Deus não vai dar nem mais nem menos do que você precisa e no momento certo. Lembra do maná? É na porção certa. Se você guardar para amanhã, vai apodrecer. Vai apodrecer. Tem que ser a porção exata. Então, Deus vai te dar na medida exata da sua precisão e no tempo certo. Ele
Então, muitas das vezes, nós somos doutrinados a sermos gratos por coisas grandes, bênçãos grandes, principalmente as materiais. Mas nós nos esquecemos de sermos gratos das coisas pequenas. Se Deus falasse assim, você pode morrer subitamente, ou você pode ter 1 minuto de vida, você seria grato por 1 minuto de vida. Mas todos os outros anos da sua vida, nunca agradeceu. Mas 1 minuto, último, se Deus nos avisasse, você seria grato. Obrigado, Senhor, porque 1 minuto eu pude entregar minha vida para Jesus. 1 minuto eu pude dar o último beijo na minha esposa, no meu filho, na minha filha. 1 minuto eu pude me arrepender de pecados. E ao invés de ser condenado pela eternidade no inferno, no lago de fogo, eu fui agora salvo por intermédio do Senhor. Nós temos que aprender a sermos gratos por coisas pequenas, às vezes banais, mas a gratidão é uma característica que deve andar intrínseca à vida de todo cristão. Todo cristão deve ser muito grato por coisas pequenas, bobas para alguns, para nós não. Me perguntaram essa semana, pastor, falar misericórdia o tempo todo é pecado? Como se fosse, né? Misericórdia, misericórdia. É melhor do que você falar palavrão. Então, quando chutou alguma coisa, machucou o dedo, aprenda a falar, que bênção, que bênção. Ô glória, está machucado, está doendo. Bateu a canela, ao invés de xingar, alguns infernos e xinga palavrão, traz. Abre porta para o inferno na sua casa. Bateu a canela, que bênção, ô glória. Quem aqui já sentiu cólica renal? Eu tenho tendência a cálculo renal. A cada 5 anos já forma pedras. Às vezes ela é eliminada. Você vai no banheiro, dá aquela ardência e sai. Você sabe que saiu. Eu consegui recolher algumas, 12 pedras. Eu consegui recolher. O ambiente permitiu, eu consegui recolher 12 pedras. Eu já fiz litotripsia, que é uma cirurgia laser, para explodir, foram 1000 batidas para explodir uma pedra de 1 centímetro. É uma dor que derruba qualquer homem. E dói tanto que você vomita de dor. E o que elimina ali? Buscopan na veia. Buscopan na veia. Eu me lembro que eu estava numa cólica horrível, e você sente quando ela vem, que começa aquela dor aqui, ó. Aí você fala, tá vindo. Corre para o hospital. E eu comecei a passar mal e fui para o hospital. Deitei na maca e comecei a sentir dor. E vem a médica e coloca Buscopan na veia. Não adiantou. Eu falei assim naquele momento, ao invés de eu reclamar, porque dói demais a sua respiração. Eu falei, vou fazer isso que eu acabei de falar aqui. Vou começar a praticar. Oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O enfermeiro que não conhecia falou, você está doido, você está sentindo dor aí, você está agradecendo? Eu estou dando glória, porque adianta eu xingar, não adianta, glória a Deus, glória, chama a médica, oh glória, oh Deus, obrigado, Senhor. E a médica veio, não, vamos intensificar. Aí vai intensificando, aí você lá longe sente uma melhorazinha. Aí aquela melhorazinha vai aumentando. Aí você consegue respirar. Será que eu estou melhorando? Será que estou? Aí daqui a pouco estou melhorando, vai embora. A dor vai embora. Para que xingar? Nós investimos mais tempo naquilo que não temos do que agradecendo aquilo que nós já temos. Mais tempo. Eu me lembro de uma época que hoje os aparelhos celulares são melhores. Mas houve uma época que, acho que era de propósito, travava. Você comprou um celular em 12 vezes. Você chegou na 6ª prestação, ele começava a travar. Aí quando você ia fazer uma ligação, ele travava, dava vontade de quebrar. Você tinha que comprar outro. Travava, não dava para fazer uma ligação. E aí você acumulava aparelhos celulares. Vários, diversos. Era assim. Aí eu me lembro que o meu aparelho celular, eu precisava fazer uma ligação urgente, ele travava. Não dava para fazer a ligação, eu vou ter que comprar outro aparelho, eu ainda estou pagando em 12. Estou na 6ª, vou comprar outro. Aí eu sou muito de pesquisar, sou contador, né, irmão? Sou muito de pesquisar preço, e eu não compro nada subitamente, eu tenho planilhas
de cálculo, eu tenho domínio sobre as minhas finanças, minha vida financeira é totalmente equilibrada. Eu sei o que eu vou gastar daqui a 6 meses. E se eu não posso, eu não gasto. Então eu podia gastar, e eu comecei a fazer pesquisa de preço. E quando eu vi, eu já estava uma semana pesquisando preço, aí eu verifiquei e falei assim, deixa de ser bobo, você está gastando tempo, você está perdendo tempo procurando, você precisa de outro celular? Precisa? Não precisa, então para com isso. Aí eu desisti e economizei dinheiro. Nós investimos mais tempo naquilo que nós não temos do que valorizando o que nós já temos. Terceiro, as bênçãos são exclusivas e peculiares a cada pessoa. Acontece no tempo certo, mas as bênçãos são exclusivas e peculiares a cada pessoa. Se chegou para mim uma bênção determinada, não vai chegar para você igual não, irmão. E nem no mesmo tempo. Nós temos uma onda aí, depois que eu vim para a igreja tal, eu passei a ter carro BMW, as minhas férias são no exterior, agora eu tenho 3 empresas, a pessoa vai para a igreja querendo a mesma bênção daquela pessoa, e no tempo certo, no tempo daquela pessoa, não no tempo certo. A bênção que eu recebo, não obrigatoriamente vai ser a bênção que você vai receber. E a bênção que eu recebi, no tempo que eu recebi, não obrigatoriamente você vai receber também no mesmo tempo. Cada bênção é peculiar a cada pessoa e exclusiva. Isso aqui se chama multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Deus age com cada pessoa de uma maneira diferente. Deus não é um disco riscado, que fica repetindo a mesma coisa, ou nós não devemos agir com Deus como um disco riscado. Por último, é na espera que somos amadurecidos e preparados. É na espera que nós somos amadurecidos e preparados. Nós passamos a ser mais sábios, experimentados, aprendemos a ativar a nossa fé. Somos fortalecidos e ensinados. A fé não vem você indo de férias para a praia, deitando lá naquela rede, deitado naquela rede, naquela beira de praia, naquele oásis, com a aguinha de coco. Aí você fala assim, anjo de Deus, me dá fé, e haja fé. Não, não é assim não, agora é assim, né? Tá. Agora é metralhadora, né? Cada tá é uma porção de fé, não é assim não, irmão. A fé, ela só é ativada em meio a situações desfavoráveis. Uma das coisas que ativa muito fé, sabe o que é? Lágrima. Quando você verdadeiramente está em situações totalmente desfavoráveis, e aí você lembra daquela promessa, você lembra daquele versículo, e você tem que agir contra tudo que você está vendo, porque há épocas na nossa vida que tudo dá errado. Há épocas na nossa vida que você começa recebendo notícia ruim, você meio-dia chega outra notícia ruim, à tarde outra ruim, e para fechar a noite mais uma notícia ruim. Tem dia na nossa vida que é melhor nem a gente ter acordado. É o momento de você ativar a sua fé. Por isso que no Salmo 90:12 fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. No Salmo 27:14 fala, espera no Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se no seu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Você precisa, e o propósito aqui é você entender o tempo de Deus, preparar-se para descansar e receber a sua bênção. Se Deus for te abençoar, não existe demônio, não existe pessoa na face da terra, não existe obstáculo, quer seja natural ou espiritual, que vai impedir o agir de Deus na sua vida quando chegar o tempo determinado para você receber a sua bênção. Uma coisa pode fazer com que demore um pouquinho mais, e essa coisa está aqui, está aí, que somos nós. A incredulidade, a dureza de coração, a ingratidão faz com que nós venhamos a limitar e segurar a bênção na nossa vida. Fique de pé no nome de Jesus. O culto hoje é mais rápido. Você viu que teve uma conotação mais de
Conversa. Não uma palavra em termos teológicos, mas mais conversa, conselhos, reflexões, para que você saia daqui hoje entendendo um pouquinho mais do tempo de Deus. Independente se você tem ou não tem, recebeu ou não recebeu, você continuar sendo fiel. Há momentos que você descobre que na caminhada cristã tem vale. E aí você fala assim, não tem mais profundidade. E aí você descobre que tem vale dos vales. Aí você fala, não tem mais como eu ir mais profundo. Aí você descobre que tem vale dos vales dos vales. Sabe quando você chora e já chorou tanto por aquela situação, ou por lutas que vêm uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, você já chorou tanto, que você chega a determinados momentos que você está chorando, mas não tem mais lágrima, porque secou, mas você está chorando de tanta dor, coração batendo, pum, 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 pum. A sensação é que você está numa BR e pega um carro e coloca a primeira marcha e pisa, e o motor vai, é o coração, pum, 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 pum. Você não consegue nem dormir. Todos nós passamos por momentos assim, coração acelerado, você não come direito, você não dorme, porque você espera uma ação de Deus. Em todas as lutas da minha vida, por mais que eu não enxergasse o agir de Deus, eu sabia, isso aqui é temporário. Isso aqui é temporário. Então, Senhor, eu vou me fortalecer, me envolver na leitura bíblica, e orar, e orar, e orar. E mesmo em meio a essa situação desfavorável, descansar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Isso te fortalece, irmão. Vamos orar a Deus. Enquanto o louvor entra, ore a Deus. Identifique-se aí o que você... Eu vou construir minha vida em ti, não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em ti. Tu és meu fundamento. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deixa eu orar com você no nome de Jesus. Talvez você esteja aguardando respostas de Deus. Você veio hoje aqui à igreja na expectativa de que Deus falasse contigo sobre respostas da sua vida sentimental, sobre respostas na sua vida profissional, respostas na sua vida espiritual, respostas na sua saúde física, respostas sobre decisões que você tem que tomar rapidamente, respostas sobre portas que você questiona, são portas vindas do Senhor, respostas, e Deus, Ele te responde sobre o tempo dEle. Então que você possa sair daqui hoje na certeza de que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus que age no impossível e que não se limita a absolutamente nada nem ninguém. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que basta uma palavra dele e passará a existir. Aquele Deus que chama a existência as coisas que não existem. Então que você possa sair daqui hoje fortalecido, irmão, fortalecida, irmã, para esperar um pouco mais, para esperar um pouquinho mais, porque se você confiar nele, vai acontecer, mas tudo deve estar de acordo com a perfeita vontade dele e no tempo perfeito dele. Neste momento eu quero perguntar, para a gente encerrar, há alguém que veio aqui, eu não vi, não conheço visitantes, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Há alguém aqui que nunca tomou a decisão por Jesus Cristo, mas o Espírito Santo está tocando, é você, chegou o seu momento,
e vai entregar numa atitude decisiva, sincera e verdadeira, a sua vida para Jesus Cristo pela primeira vez, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém que nunca fez essa decisão e gostaria de fazê-lo, vem aqui à frente, minha irmãzinha, vem aqui à frente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém que nunca tomou a decisão por Jesus Cristo? Veio aqui e o Espírito Santo te trouxe para isso. Você sabe que o caminho é Jesus Cristo, você sabe que o caminho é o Senhor, e você nunca tomou e fica resistindo, mas o Espírito Santo está tocando no seu coração. É você mesmo, é você mesma. Levante sua mão, quero orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Ou você está afastado, você está afastada, não quero nem saber o motivo, mas o Pai te chama hoje de volta. Corra de volta para os braços do Pai. Pare de ficar no caminho que você está indo, porque o caminho é de perdição. Deus te chama para o caminho de salvação. Alguém que estava afastado e quer correr para os braços do Pai hoje, voltar para os caminhos do Senhor, voltar a sentir o verdadeiro amor de Jesus? Alguém que estava afastado? Não? Vamos orar então por essa irmã. Levante suas mãos para cá. A Natália está entregando pela primeira vez a sua vida para Jesus Cristo, em lágrimas. Natália, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecadora e me arrependo de todos os pecados. Eu os confesso diante do Senhor e eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Diante da igreja, do mundo espiritual, eu reconheço que Jesus Cristo morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Então eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo de Deus, escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou tua. A partir de hoje eu sou tua. A partir de hoje eu sou tua. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, porque a partir de hoje você está salva. Deus te abençoe, Natália. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A festa no céu, porque há salvação neste lugar. Há salvação neste lugar. Deus abençoe vocês, Pastor Mantovani.